nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço o convite do pastor Novaes, confiar em mim, trazer a mensagem nesta manhã. Falei para os irmãos, falei com o Claudinho agora há pouco, que eu não fiquei de pé como visitante, porque eu não sou visitante, aqui é a minha casa, né? Então, uma casa do Senhor, me sinto muito à vontade com os irmãos. Trabalhei aqui no ministério, professor da escola dominical há alguns anos, então estou muito à vontade de compartilhar com os irmãos sobre a mensagem nesta manhã. Nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. E o mais importante não é basta comemorar. Temos que compartilhar. Isso é o tema da mensagem nesta manhã, né? Não basta comemorar. Temos que compartilhar. Compartilhar o que Deus fez comigo, o que Deus fez com você. Eu pedi botasse o primeiro slide. Pedrinho. O Ministério dos Gideões Internacionais é um ministério que é o braço da igreja, alguns lugares onde a igreja às vezes não consegue chegar. E a gente vai levar o Novo Testamento, não sei se você já viu isso em algum lugar, o Novo Testamento semelhante a esse, já viu? Esse Novo Testamento a gente entrega em hospital, em escola, em presídio, nos quartéis, levando a palavra de Deus. O Ministério dos Gideões, ele é baseado no Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, verso 11. Diz assim o texto, Isaías 55, verso 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Na versão NVI, vai dizer assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá os propósitos a qual lhe enviei. Na nova versão transformadora, diz assim: o mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Há alguns anos atrás, um homem, ele sai de casa. Ele sai de casa e vai trabalhar para se virar. Ele começa a trabalhar como ajudante de caminhoneiro. Quando ele chega no Nordeste, ele vê um grupo de homens distribuindo o Novo Testamento exatamente igual a esse aqui. Quando ele chega lá, ele pede um Novo Testamento para ele e um outro para o colega dele, que era o motorista do caminhão. E conforme eles iam fazendo as viagens, eles iam lendo. Ele ia lendo o Novo Testamento para o outro motorista. Até um momento que os dois se convertem. Passa-se alguns anos, ele já crente, ele vai passar em Governador Valadares, e aí ele vê um monte de criança, assim, uma noite bem fria, jogando água num mendigo, numa população, um rapaz em situação de vulnerabilidade. E aí ele fica incomodado com aquilo, e ele vai lá e fala para os meninos: não façam isso, né? Tiram as crianças dali de perturbar o mendigo, aí ele dá roupa para o mendigo, e aí ele fica incomodado, e Deus fala no coração dele: pega esse teu Novo Testamento e entrega para ele. E ele pega esse Novo Testamento e fala assim: olha, esse livro pode mudar a sua vida. E ele dá aquele Novo Testamento para aquele mendigo e vai embora. E ele vai arrumar outro emprego, vai tocar a vida dele contra outro emprego, mas no momento da dificuldade, 10 anos depois, ele precisa trabalhar de novo, aí volta a ser assistente de caminhoneiro. E aí ele está numa cidade de Governador Valadares e o caminhão deles enguiça. E aí não tinha como consertar o caminhão naquele dia, eles tinham que passar a noite na cidade. E crente, quando passeia em outra cidade, acaba visitando uma outra igreja. Aí ele chega na igreja, assiste o culto, de repente vem um homem chorando, abraça ele, em lágrimas, e fala assim: rapaz, eu estou esperando há 10 anos
para te agradecer pelo que você fez para mim. Aí ele falou, cara, eu nunca vim aqui em Governador Valadares, não me lembro. Aí ele, sim, você lembra de mim, sim. Olha aqui, há 10 anos atrás eu era um mendigo, e você me deu essa palavra. E olha aqui, ó, o seu nome está escrito, que era seu. Esse é seu livro. E esse livro mudou a minha vida. Esse é um testemunho de José Ailton. Ele era lá, que era do Ceará, e estava exercendo o ministério ali em Governador Valadares. O que a Bíblia contém? A Bíblia contém a mente de Deus. A mente de Deus mostra para a gente o quê? Ela vai revisar o passado de toda a humanidade, o nosso passado, rever o nosso presente e o nosso futuro. Deus sabe de tudo. E aí Deus se revela a mente dele através da palavra, mostrando que Deus nos ama. O coral aqui da terceira idade estava cantando as músicas de Natal. A maior revelação do amor de Deus para nós é o Natal, onde Deus se faz homem e vem morrer ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. Isso mostra o que é a mente de Deus. A Bíblia também contém a condição do homem, quem eu sou, quem você é. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê que você precisa da misericórdia de Deus. Mais você reconhece que você é um pecador. É como se fosse um espelho, que você, quanto mais próximo do espelho, quanto mais iluminada a região, mais você vê as suas imperfeições. Então a Bíblia ela contém a mente de Deus, aquilo que Deus quer para você. A Bíblia contém a condição do homem. E o homem, quando ele vê a condição dele, ele precisa de alguém para recuperar a vida dele. Esse é Jesus Cristo. E é através da Bíblia. Ele vai mostrar o caminho da salvação. Não existe outra forma de você conhecer a salvação a não ser através de Jesus. Jesus é a palavra encarnada. De Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E as pessoas conseguem entender esse caminho que é Jesus Cristo através da palavra revelada. E a Bíblia também contém a felicidade do cristão. A gente vive um momento tão difícil, né, no mundo, tão violento, tão perigoso, as tragédias, as enfermidades, mas quando a gente consegue estudar a Bíblia, a gente consegue conforto, consolo, felicidade. Quando a gente pensa em felicidade, eu lembro muito bem quando em Emaús, quando os 2 discípulos estavam caminhando em Emaús, e aí Jesus aparece para eles, eles não reconhecem que era Jesus, né? E aí depois que Jesus mostra para eles e some, aí eles vão dizer assim, interessante, quando ele começava a nos explicar as Escrituras, o nosso coração ardia. Lembra desse texto? Porque a palavra de Deus traz cura, felicidade ao coração do cristão. Próximo slide. Então, a Bíblia é o mapa do viajante. Não sei quem, antigamente, quando você ia fazer uma viagem longa, você pegava aqueles mapas gigantes, né? Não sei quem passou por isso, e às vezes se perdia no meio do caminho. A Bíblia é o mapa do viajante. Né? Não é um GPS, porque o GPS às vezes leva você para alguns lugares que não deve ir. Né? É o cajado do peregrino para que ele não tropece, para que ele consiga se defender também dos animais peçonhentos na estrada. Ele também é a bússola do piloto, é a espada do soldado, é o guia do cristão. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? É a palavra de Deus. Ela vai fazer tudo isso para você, vai te guiar. Com a Bíblia, o paraíso é restaurado. Aquilo que foi destruído lá no Éden pela queda é restaurado quando você tem um relacionamento com Deus. A Bíblia faz isso. E as portas do inferno são descobertas. E a gente consegue fazer exatamente o que os irmãos vão fazer no sábado. Nós vamos desabitar o inferno. Tirar essas pessoas que estão indo para o inferno, mostrando para elas que há uma esperança, há um Salvador, que é Jesus Cristo. Cristo é o tema principal da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse mostra Cristo. E a sua finalidade é a glória de Deus. Quando você apresenta alguém para Jesus, e a pessoa aceita Jesus, Deus é glorificado.
Quando você faz uma coisa boa para alguém, o que as pessoas falam? Graças a Deus, né? Ai, graças a Deus, você me ajudou. Deus é glorificado através do que você faz. Vou contar um pouquinho dos irmãos da história dos Gedeões. O próximo slide. Próximo. O ministério começou com esses três irmãos. Começou primeiro com John Nicholson e Samuel Hill. Esses dois irmãos, a história diz o seguinte, chegaram no hotel, eles eram caixeiros viajantes, trabalhando, e quando eles chegaram no hotel, não tinha vaga no hotel para você ficar sozinho. Sabe, você faz a reserva do hotel, aí o dono do hotel chegou para eles e falou assim, olha, eu só tenho um quarto duplo, mas já tem um outro hóspede no outro quarto. Você se importa de ficar hospedado com outra pessoa? Já imaginou a cena? Então, um dos dois, eu não me lembro mais qual dos, falou assim, não tem importa, não, posso estar ali e participar. Dormir no mesmo quarto do outro hóspede, que eu não tenho a mínima ideia quem seja. E aí chega no quarto do hóspede, ele observa que o outro hóspede para, antes de dormir, lê a Bíblia e faz uma oração. Aí ele fala assim, rapaz, que bacana, vamos orar junto, eu também sou um cristão, vamos orar juntos. Aí eles oraram juntos. E ali eles pensaram assim, gente, a gente podia fazer alguma coisa diferente para mexer com as pessoas que vão ser hospedadas em hotel. E aí eles tiveram a primeira ideia de colocar um Novo Testamento desse num quarto de hotel. E aí eles começaram a eles mesmos se sustentarem e começaram a fazer isso. Eles iam nos hotéis e colocavam o Novo Testamento e deixavam o Novo Testamento ali. E aí, próximo slide. Você sabia que tem muita gente que vai para o hotel hospedar sozinho com uma ideia de tentar se matar? Suicídio? Sabia disso? Pastor Elliot Asowitz, né, da Carolina do Norte, a esposa dele tinha separado dele, largou, e os filhos ficaram do lado da esposa. Não queriam. E ele ficou isolado, sozinho. E aí, ele, numa noite de Natal, ele resolve que vai para um hotel e vai se matar, vai dar fim na vida dele. Quando ele chega ali no hotel, ele, sentado assim, ele vê uma Bíblia, que nos Estados Unidos é aquele modelo ali. Aí ele olha aquela Bíblia, ele fala assim, não quero nada disso não. Aí ele dá um tapa na Bíblia, a Bíblia cai no chão. Aí ele chuta ela para debaixo da cama, mas a cama era aquelas camas de fundo falso. Aí a Bíblia cai exatamente num texto bíblico. E aí ele começa a ler aquele texto, e era um texto de esperança, porque a Bíblia é que traz esperança ao coração da pessoa. E ele lê aquele texto, ele não consegue mais parar de ler, ele vai lendo outros textos, Deus vai falando no coração dele, e aquela intenção de se matar começa a passar. E aí ele faz uma oração, Deus, se você me restaurar o meu casamento, eu vou te servir. E ele vai buscar a esposa, se relaciona com ela, se perdoam, fazem as pazes. Hoje ele é pastor na Carolina do Norte, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus usou o ministério ali num quarto de hotel. Volta só um slide anterior. O nosso ministério dos Gideões chegou no Brasil em 1958. Nós hoje estamos em 200 países. Hoje somos mais ou menos 206 países, né, pela Organização Mundial, né? E o ministério já está em 200 países. O Novo Testamento já está em mais de 109 idiomas. Se você quiser, existe um site, você entra no seu aplicativo do celular, que você entra Gideões Internacionais, e você consegue acionar o Novo Testamento, a Bíblia toda, em mais de 190 idiomas. Inglês, alemão, qualquer língua que você imaginar, você consegue ter a palavra de Deus. E é gratuito. Você entra pelo aplicativo Gideões Internacionais, você consegue. Se você depois quiser, depois do culto, eu posso ensinar vocês.
Nós já distribuímos no mundo mais de 2 bilhões de exemplares da Bíblia. E no Brasil, 219 milhões. Esse é o foco do ministério. Próximo slide. Próximo. Teve um evento que eles chamam de Blitz. O que é Blitz? Blitz é como se fosse um multirão, igual vocês vão fazer aqui de cuidados da população de rua, que vem Gideão do Brasil, às vezes do mundo, e faz um processo de distribuição intensa em bastante regiões, né, onde o evangelho não é alcançado. Por exemplo, esse final de semana, eles fizeram uma distribuição em massa nos pousados ali na Ilha Grande. Então, num trabalho desse, distribuir nas casas, ali nos hotéis, eles chegaram e viram uma plaquinha assim, bem de longe, hotel. E aí, o que eles fizeram? Vamos lá distribuir o Novo Testamento no hotel. Só que muitos vão direto do trabalho. Então, uns estavam vestidos com farda de militar, outros estavam vestidos de terno porque estavam no trabalho. E aí, quando eles chegaram naquele hotel, não era um hotel. Era uma casa de prostituição. Quando eles chegam ali, o pessoal fica desesperado, né? Achando que era uma batida policial, né? Porque tinha gente fardado. E aí a dona daquela casa de prostituição, ela fica desesperada. E ele fala assim, calma, a gente não está aqui fiscalizando nada, a gente só quer entregar um exemplar da palavra de Deus para cada um de vocês. E aí ele vai entregar um Novo Testamento para cada pessoa que trabalhava naquela casa de prostituição. Passa alguns anos, uns 3, 4 anos, aquele Gideão que participa do processo de distribuição de Bíblia naquele bairro, ele vai novamente naquela cidade visitar o pastor, amigo dele, que era de uma Assembleia de Deus ali. Aí o pastor chega para ele e fala assim, já que você está aqui comigo com calma, vamos visitar o nosso novo ponto de pregação? E aí eles vão ao novo ponto de pregação. Aí ele olha o lugar e fala assim, parece que eu já vi esse lugar alguma vez. E aí está lá o ponto de pregação, o culto cantando, o pastor pregando. Aí ele falou assim, agora vamos chamar a irmã do Ministério de Oração. Quem era? A ex-líder do Ministério de Prostituição. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Vai fazer o que Deus apraz, o que Deus colocou. Vai fazer. Mas como eu vou fazer? Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Espírito Santo. Então você planta. Os ministérios de Deus plantam, a igreja rega. E o Espírito Santo que dá o crescimento. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Próximo slide. Fizeram a distribuição de Novo Testamento numa escola. E o menino, o Leandro, ele recebe o Novo Testamento e alguns adolescentes são muito envergonhados, né? E aí o que ele faz? Ele recebeu o Novo Testamento e fica constrangido de não receber. Ele recebe aquele Novo Testamento e fica ali. Aí o pessoal está indo embora, ele está no refeitório da escola, ele tenta esquecer o Novo Testamento assim, discretamente. Aí a moça copeira lá da escola falou assim, rapaz, você esqueceu o teu Novo Testamento. Aí ele pega e, sem graça, abre e começa a ler. Hoje, ele é um crente convertido no Manaus, né? Pelo ministério, porque a palavra de Deus não volta vazia. Tem um testemunho em El Salvador, próximo, que eles fizeram uma distribuição de Novos Testamentos numa escola. E aí, o que os meninos fizeram? Rebeldes, rasgaram aqueles Novos Testamentos. E aí, um rapaz que chegou atrasado no processo de distribuição de Novos Testamentos, ele vê sentado assim, ele vê um papelzinho voando, e ele vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele se converte com o Novo Testamento que estava rasgado. Tem experiência de encontrar o Novo Testamento em lixo e a pessoa se converte, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer o que Deus quer. Vou dar um outro exemplo aqui. O próximo.
Na França, o evangelho é proibido. Assim, cada vez mais eu consegue perseguição à igreja na França. E aí, a dificuldade de distribuir Novo Testamento em escolas, aqui no Brasil está acontecendo isso agora. Está difícil, algumas diretoras não querem deixar você entregar o Novo Testamento, ao ponto de alguns gideões estão entregando lá de fora. Aí as crianças vão saindo e vai entregando. E aí, aqui na França, o testemunho da Brigitte, o ministério entregou o Novo Testamento na escola, aí a mãe da criança, indignada, vai na delegacia e chega para o delegado e fala aqui, olha, que absurdo, meu filho recebeu esse livrinho na escola. Aí o delegado olha aquilo, dá uma disfarçada e deixa em cima da mesa. A secretária dele vai lá, vê aquele livro em cima da mesa, começa a folhear o livro. E ela entende o plano de salvação. E ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Vai fazer. Como vai fazer? Como Deus vai fazer? Isso é com Ele. A gente só tem que fazer a nossa parte. Né? Próximo. Em Gana, eles vivem lá em estado de miséria tão intensa que um grupo de gideões conseguiram que o livro didático, era o Novo Testamento. E aí evangelizava as crianças com o livro, com a Bíblia. Né? Se você lembra da história de John Wesley, né? A mãe de John Wesley, ela evangelizou seus filhos todos com a Bíblia. Lembra disso? Quem não sabe, depois você vai dar uma olhada na história lá de Susanna Wesley, a história dela, exatamente isso. Ela evangelizou os filhos e ensinou eles, né? Alfabetizou, a palavra melhor, alfabetizou com a palavra de Deus. E isso estava sendo feito em Gana também. Próximo. Isso é a história do irmão Valdenir, que era um homem que assim, não se preocupava com as coisas de Deus. Mas quando estava dentro do hospital, no leito de hospital, quando ele recebe o Novo Testamento, olha, um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa, quando ela está dentro do hospital. O coração dela está aflito. Eu não sei quem já passou por isso aqui, mas quando você está dentro do hospital, você está aflito. E o que vai trazer conforto ao seu coração é a palavra de Deus. E ele fala que ele teve que, naquele momento, ele começou a refletir sobre o tempo para Deus. Eu lembro quando a Giovana estava na UTI, ela ficou 21 dias na UTI. Eu decorei o Novo Testamento, os Salmos todos, porque não tinha... Era a única coisa que fazia eu conseguir relaxar naquele período que ela estava na UTI. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer o que apraz. Né? Deus foi trabalhando e cuidando de mim, cuidando dela. Porque aí você entende a hora que as pessoas estão tão sensíveis. Né? Próximo. Aqui é o seguinte, existem uns Novos Testamentos. Por exemplo, quando a gente vai entregar o Novo Testamento em hotel, a gente distribui aqui no Brasil um trilingüe. Ele é português, inglês e espanhol. Alguns são bilíngue, né? Português e inglês. E aí o Eduardo Xavier estava preso. E ele queria aprender inglês. Já que eu estou preso, vou fazer alguma coisa útil para melhorar, né, na sociedade. E aí ele descobre um colega de célula que sabia inglês. E aí ele fala assim, poxa, você podia me ensinar inglês. Aí eles conseguiram uma Bíblia bilíngue que ele comprou de um outro detento. E aí ele começa a estudar inglês com a Bíblia. E ele se converte. Fruto, né, do estudo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Próximo. Isso aqui foi na Bielorrússia, um homem, ele fica tão impactado com o Novo Testamento que ele começa a transcrever à mão para a esposa. E aí ele se converte na célula, para a palavra de Deus, e a esposa, com a cópia do testemunho, também se converte. Isso na Bielorrússia. Próximo. O Edson era o seguinte, o Edson ele foi um rapaz criado na igreja, ele participou em escola dominical, EBF, tudo, foi criado na igreja. E aí, na adolescência, ele quis aproveitar o mundo, se afasta do caminho de Deus e começa a usar drogas. Daqui a pouco ele começa a roubar e ele vai preso. Aí ele tenta planejar a fuga da cela. E aí, na cela, ele apanha muito, aí ele começa a achar que a vida dele não tinha nenhum sentido. Ele fala assim, não tem mais sentido para a minha vida, eu vou me matar.
e ele começando a planejar se matar dentro da cela. Como ele tinha tentado a fuga, ele ficou numa solitária. E aí, de repente, alguém chega para ele e fala assim, olha, isso aqui vai te ajudar. E aí ele pensou que a pessoa estava dando uma arma para ele se matar, alguma coisa assim. Aí quando ele pega um Novo Testamento, e aí ele começa a ler e relembrar do período que na EBF ele aprendeu sobre Jesus Cristo. E aí aquilo vai trabalhando o coração dele, e ele se reconcilia com o Senhor, e hoje ele faz parte do Ministério dos Gideões Nacionais ali no Paraná. Eu podia contar mais uma história, vou contar só mais uma ali próximo. Fina como a seda. O rapaz, ele achou que o papel do Novo Testamento era muito bom para fazer cigarro de maconha. E aí ele começa a fumar. Fumou Mateus, fumou Marcos, fumou Lucas. Aí quando ele chega em João, ele vê que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É o testemunho de Júlio, lá em Chapecó. Romanos 10, 13 a 17 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Todos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Os testemunhos são bonitos, mas para ele receber o Novo Testamento, alguém tem que entregar. Não vai voar da fábrica direto para a mão dele. Deus quer nos usar para evangelizar as pessoas. Alguém um dia falou de Jesus para você, não foi? É hora de você retribuir, falar de Jesus para outros. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não sou eloquente. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. A gente semeia. Semeamos, outros vão regar, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É um pregador eloquente? Não, o Espírito Santo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. O resto é com Deus. Então, não basta comemorar o dia da Bíblia. Temos que compartilhar. Mostrar para as pessoas que a palavra de Deus não volta vazia. Quando o Ministério Gideônico vai nas igrejas, ele vem por 3 objetivos. 3 objetivos. O primeiro objetivo, precisamos de oração. Porque todo o trabalho de Deus é baseado em oração. Todo o trabalho de Deus é a base de oração. Porque o inimigo não quer que venhamos a fazer nada para o reino de Deus. Porque o inimigo já está condenado. Mas a gente tem que resgatar as pessoas. Então, precisamos da oração. Então, que as portas sejam abertas nas escolas, que as portas sejam abertas nos presídios, nos quartéis, nos hospitais. Cada dia mais está difícil, porque as pessoas ficam, não vamos envolver religião dentro da escola. Então, os diretores não deixam distribuir o Novo Testamento nas escolas. Isso vale também nos hospitais. Então, a gente tem que pedir a Deus que abra as portas. Essa é a primeira questão. Então, ore pelo Ministério dos Gideões Internacionais. Segundo, é que o ministério ele é sustentado por ele mesmo. Então, como é que a gente faz? A gente dá as nossas ofertas para comprar novos testamentos. Hoje, o ministério, parte da nossa oferta de produção dos Novos Testamentos vem de oferta americana. Mas o objetivo nosso é que no Brasil a gente possa ser autossustentável e poder deixar as ofertas dos americanos irem para os povos não alcançados, né? Na janela 1040, onde tem poucos cristãos, e aí eles possam investir mais lá. Então, para eles investirem mais lá, a gente tem que se sustentar aqui. Então,
Cada Novo Testamento desse hoje custa R$ 5 aproximadamente. E toda oferta que uma pessoa der vai ser exatamente para Novos Testamentos, porque ninguém recebe nada. É tudo para fundo para o Ministério de Gideões. Então, se Deus colocar no seu coração, eu quero ofertar para o Ministério Gideônico, eu quero comprar Bíblias. Por exemplo, se eu der R$ 20, eu estou comprando 4 Novos Testamentos para distribuir para outras pessoas. Essa é a conta. E aí depois você me procura lá atrás, ou os outros irmãos que são do ministério, que a gente te explica como é que você pode fazer a oferta direto para o ministério. Né? Tem hoje está moda, né? QR Code, né? Você pode fazer em Pix, ou você pode entrar no site e ver lá como é que você pode fazer. Você pode ser um parceiro mensal. Isso Deus coloca no seu coração, sobre o ministério. E o terceiro, que é o mais importante? Não, o mais importante é a oração, corrigindo. Né? Primeiro, oração, né? A igreja de Deus caminha de joelhos. Né? Segundo, a oferta. E a terceiro, próximo, precisamos de mais obreiros. O trabalho é muito grande, mas os obreiros são poucos. Então, o objetivo é te convidar, você, meu irmão, para participar desse trabalho. Tá? Será que Deus está te chamando para um trabalho diferente? É evangelismo puro. Esse Novo Testamento aqui é um estilo novo, onde eu faço distribuição, evangelismo pessoal. Por exemplo, eu quero evangelizar o meu vizinho. Eu uso esse, é próprio. E eu posso explicar ele o plano de salvação para ele. Por exemplo, esse projeto que vão fazer no sábado. Você pode distribuir pessoalmente às pessoas que vão vir aqui. E aí você vai explicar o plano de salvação e dar um Novo Testamento. Isso faz parte do ministério. Então, não basta comemorar, tem que compartilhar. Então, eu convido o irmão para participar do ministério. E convido a irmã para forçar o seu esposo a unir ao ministério dos Gideões, porque a esposa só pode participar se o esposo participar, por causa porque ela seria como auxiliares ao ministério. Amém? Então, eu queria orar com os irmãos, eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos orar e o grupo de louvor vai vir à frente e nós vamos cantar um cântico. E que Deus fale no seu coração. E se Deus te tocou para você ser um evangelista num trabalho de simples, anunciar, semear a palavra de Deus, me procure no final do culto, eu vou ficar aqui na frente. Tem alguns irmãos que também fazem parte do ministério. Quem é Gideão que está aqui? Levante a mão para o pessoal te reconhecer. Olha, estão ali atrás um grupo. Então, os irmãos procurem a mim ou esses irmãos após o culto. Vamos orar? Ó Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque um dia alguém falou de Jesus para mim. Muito obrigado, Senhor, porque um dia alguém falou de Jesus para cada pessoa que está aqui. E temos o privilégio de sermos teus filhos, Pai. Mas te pedimos que possamos, Senhor, compartilhar esse amor, essa graça, o maior número de pessoas possível. Ó, Senhor, que possamos semear a Tua palavra, Senhor, e que possamos ser bênção, como no Ministério de Gideões, que possamos ser bênção como crentes no Senhor Jesus Cristo, que possamos ser bênção como crentes aqui na igreja Barão da Taquara, ou onde colocarmos os nossos pés, e que possamos testemunhar, não só falando, não só entregando, mas principalmente com as nossas vidas, mostrando para as pessoas o que Jesus fez por nós, Pai. Abençoe cada um aqui, completa, Senhor, o que precisa ser completado em cada coração, em nome de Jesus. Amém.